Caríssimos irmãos, boa tarde. Nós fomos encarregadas hoje do projeto Luz de Nossas Almas, da Associação Assistencial Espírita Messe de Amor. É com muita alegria que eu aceitei o convite da diretoria da Associação Espírita Messe de Amor para falarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Este projeto, Luz de Nossas Almas, nós sempre estamos estudando alguma mensagem do Espírito Amélia Rodrigues. E escolhemos hoje o livro Trigo de Deus. Trigo de Deus. É muito bonito esse livro da Amélia Rodrigues e é psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, para iniciar a nossa reunião, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estudar a doutrina espírita e fazer uma breve oraçãozinha. Senhor Jesus, ajuda-nos a fim de que possamos transferir o nosso conhecimento para as pessoas que aqui estiverem presentes ou se fizerem presentes depois. Que possa a nossa mensagem ser alcançada pelas pessoas com bastante compreensão do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Então, amigos, hoje nós estaremos tratando da passagem de João, capítulo 9, versículos 1 a 41. Quem tiver curiosidade de ver na Bíblia, né, vai encontrar essa passagem belíssima da cura de um cego. Jesus ia passando por um local e visualizou um cego que diziam que ele era cego de nascença. Então os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou pecado dos pais? Jesus os respondeu então: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados do pai dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Vejam que lindo. Então, nós pegamos a mensagem desse livro Trigo de Deus, é a mensagem de número 3, e o título da mensagem é Sou Eu. Então, nós vamos lendo alguns os parágrafos e vamos tecendo as considerações conforme o nosso entendimento. Sendo incomparável da restituição da vista ao cego de nascença, produzira um impacto singular e poderoso nos que o conheciam. Então, foi um impacto fenomenal, que as pessoas todas se admiravam, porque os que o conheciam sabiam que ele era cego de nascença, já nasceu cego. Havendo nascido nas sombras da cegueira, o jovem tornara-se mendigo. Exibia sua aflição à misericórdia dos passantes que o consideravam filho do pecado. Então, existem interpretações das pessoas, né? Então, diziam que ele era filho do pecado, por isso que ele era cego de nascença. Mas nós vamos lendo a mensagem de Amélia Rodrigues e vamos perceber a interpretação que a nossa querida irmã Amélia Rodrigues nos dá. Porque, como sempre nos referimos a Amélia Rodrigues, ela tem
mensagens em forma de texto, mas há muita musicalidade, muita poesia nas lições que ela nos apresenta. Então, preconceituoso, na sua imensa ignorância, o povo à época desdenhava os enfermos e considerava-os punidos por Deus. Eles achavam que Deus estava punindo aquelas pessoas. Ele estava punindo ou o cego, ou os seus pais, ou a ambos, os pais e o cego. A impiedade dessa atitude decorrente caracterizava os eleitos dia a dia, mais se distanciavam do objetivo sagrado da vida, que é o amor. Mais se distanciavam com aquele preconceito todo, desprezavam o cego, desprezavam a família do cego. Então, mais se distanciavam do objetivo sagrado da vida. Então, qual é o objetivo da nossa vida? É praticar o amor, é aprender a amar, que Jesus já deixou o mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou, ame a seu próximo como a si mesmo. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, naquela situação de impiedade para com o cego, cada vez mais se distanciavam do objetivo da nossa vida, que é amar. Com a escudela na mão, o infortunado suplicava ajuda, até o momento em que Jesus o resgatou da treva exterior. Ele sempre estava pedindo esmolas, porque não podia trabalhar. Até hoje, as pessoas que são cegas, tem pessoas que conseguem aprender o método Braille de leitura e acontece de conseguirem um emprego. Mas é muito difícil. Nós vemos que as pessoas cegas, até nos dias de hoje, é muito difícil sobreviverem se não tiver alguém que as auxilie. E, no caso, aquele cego da nossa história, ele vivia de pedir esmolas. Tornou-se um mendigo, um pedinte. Até o dia que Jesus o curou. Pode-se-lhe imaginar o júbilo, a emoção. A maioria de nós conhece essa história do cego, que Jesus passou barro no olho do cego, pediu para ele ir lavar no tanque de Siloé, e depois que ele lavou, ele passou a enxergar, ele passou a ver com o maior júbilo, porque ele foi uma pessoa agradecida. Teve muito júbilo e muita emoção. Apresentara-se à família e aos amigos, dando a notícia feliz. Hoje eu vejo, porque Jesus me curou. Imaginamos que seja mais ou menos esse é o diálogo com as pessoas. Então ele se apresentara à família e deu aquela notícia para ele muito feliz. Só que ele não esperava que a reação fosse em contrário. Em vez do júbilo que ele estava transparecendo, as pessoas já não olharam da mesma forma. Não conhecia os homens, o cego, o ex-cego, né? Mas nunca esperava a reação em contrário. Ignorava o mundo. Como o evento sucedera em um sábado, então são duas ocasiões, assim, dois
duas ocorrências. Além de Jesus ter curado aquele cego de nascença, também era um dia de sábado, que não se admitia que as pessoas trabalhassem nos sábados. Como o evento sucedera em um sábado, a hipocrisia farisaica convocou-o a depoimento e inquirição sórdida. Assimilada por ameaças, desprezo da sua palavra e dúvidas quanto à evidência do que teria acontecido. Os pais ficaram com medo da truculência predominante dos poderosos e, ao serem interrogados, quando perguntaram para os pais, responderam que o jovem era sim seu filho, que nascera cego, porém, como sucedera a cura, não sabiam. Somente ele poderia informar com segurança, pois já era responsável por si mesmo, já era de maior, já podia depor. Desse modo, ele repetiu com riqueza de detalhes a história e com ingenuidade como tinha ocorrido o fato libertador. Então, o ex-cego, ele muito ingênuo, não sabia o motivo por que estavam fazendo todas aquelas inquirições. Então, ele respondeu com sinceridade, com ingenuidade, como que tinha ocorrido. Instado a afirmar que Jesus era pecador, não teve alternativa em discrepar dos arrogantes, indagando como poderia alguém que não fosse de Deus, realizar o que ele conseguira. Então, eles dizendo que Jesus era pecador, que para ver se o ex-cego entrava em contradição. Mas ele se reporta a um homem de Deus. Se não fosse de Deus, como ele conseguiria fazer tamanha cura? Inesperadamente, perguntou-lhes se queriam ser seus discípulos. A resposta e a pergunta lúcida, chocando os seus algozes, fizeram que o expulsassem da sinagoga. Então vejam só, ele, com a ingenuidade dele, perguntou se queriam ser discípulos de Jesus. Nossa, aquilo foi uma ofensa para eles, vaidosos, orgulhosos, e ele perguntar se eles queriam ser discípulos de Jesus. Eles atropelaram o ex-cego e atropelaram lá da sinagoga, da igreja. Não era para ele ficar mais lá. Repete-se fato desse tipo de agressão todos os dias. Aqui a Amélia Rodrigues faz este comentário. Repete-se o fato desse tipo de agressão todos os dias, urdindo as malhas do ódio com os tecidos da inveja. O competidor desforça nos fracos a sua fragilidade, por não poder superar aqueles a quem combate. Solitário ao domínio da própria pequenez, não se faz solidário aos que o podem agigantar. Calunia porque não acredita nos outros, em face das dúvidas que o assaltam em relação aos valores morais que não possui. Presunçoso ostenta a fatuidade por lhe escassearem os legítimos bens do espírito. Árido nas emoções, é insensível nas ações. Pululam no mundo esses biótipos atormentados em todos os tempos, formando a legião dos infelizes
infelicitadores. Então, as pessoas geralmente que são infelicitadores, que fazem a infelicidade das outras, é porque é uma pessoa infeliz. Então, como ela é infeliz, ela quer transferir a infelicidade para as outras pessoas também. Jesus não se podia furtar a sanha deles. Então, naquela época, as pessoas se reuniam em bandos para serem contra Jesus. Ninguém avança nos ideais de engrandecimento humano passando incólume diante deles. Nenhuma evidência leva-os à constatação do bem que os violenta, e por isso são duplamente cegos. Então, por que duplamente cegos? Razão a do discernimento, embora sejam. Então, são cegos, duplamente cegos, ela se referindo à cegueira material e à cegueira espiritual. Porque quando nós não enxergamos os ensinamentos de Jesus, que está há mais de um ano aí a nos ensinar o amor ao próximo, quando nós não entendemos, é porque nós somos cegos espirituais. Seria natural que expulsassem o recém-curado da sinagoga, ante a impossibilidade de o recolocarem na cegueira. Então vejam a observação que ela faz. A vontade que eles tinham é que ele voltasse a ser cego, mas eles não podiam. Era uma coisa impossível para acontecer. Então, como eles não podiam voltar o cego à sua condição anterior de cego, eles o expulsam da igreja, o expulsam da sinagoga, para que ele não fique ali atormentando-lhes as consciências. Aquele sábado assinalava a experiência nova, arrebatadora, desconsiderando o preceito hipócrita de guardá-lo. Jesus recuperou inúmeros enfermos nesse dia, demonstrando que ele fora feito para as criaturas e não estas para lhe submeterem. Vejam Jesus sendo um espírito tão evoluído, mas o objetivo dele era servir as pessoas, servir e ao invés de ser servido. A fúria dos zelotes, que preferiam a aparência cuidadosa à realidade profunda, sempre explodia com azedume, exprobando o Senhor, porque não podiam fazer o que ele realizava. Sabendo que o jovem fora expulso da sinagoga, Jesus chamou-o. Ao moço cantavam as músicas felizes da recuperação. Os conhecidos discutiam entre a ser ele o ex-cego ou alguém parecido com ele. Então, era tanta incredulidade que as pessoas chegaram a dizer que não era aquele que era cego de nascença, mas era alguém parecido com ele. Não conseguiam admitir aquela cura que Jesus efetuou. O seu depoimento repetido, ele contou várias vezes, a alegria dele era tanta de estar numa nova situação, de não mais ser cego, que ele contou para inúmeras pessoas, com aquele júbilo de sempre. Então, mais causava espanto, enquanto no seu mundo íntimo as emoções eram de superlativa alegria. Foi uma alegria muito grande aquilo que ele estava passando no momento. Sair da treva para a luz inesperadamente constituía-lhe
prêmio, porque nem ele, nem seus pais haviam pecado, mas assim viera para contribuir em favor do reino de Deus. Essa frase é muito importante. Vejam qual foi o objetivo, porque Deus sempre tem um objetivo para nós. Sempre tem um motivo pelo qual nós reencarnamos. E o motivo daquele cego não é que ele devesse ou seus pais devessem. É que ele viera para contribuir em favor do reino de Deus. Vejam só, o reino de Deus fez-se através de Jesus, né? Jesus veio nos ensinar como que é o reino de Deus. Jesus veio nos ensinar como proceder, qual o nosso procedimento. Então, aquele cego foi um instrumento de Deus para que se cumprisse a demonstração do que seria o reino de Deus. A sua atual reencarnação não era de resgate, antes de aprimoramento íntimo. Porque, como sabemos, fazendo um parênteses aqui, a reencarnação é considerada pelo Espiritismo a explicação da justiça divina. Então, aqui, ele teve essa reencarnação não para resgatar erros do passado, não para uma provação de as pessoas verificarem aquela prova que ele estava passando, mas o objetivo maior foi para contribuir em favor do reino de Deus. E as pessoas tinham que ficar sabendo disso. Então, diante do Mestre, a sua atual reencarnação, como dissemos, veio, não era para resgate, e antes para aprimoramento íntimo. O que é o aprimoramento íntimo? Nós, espíritas, falamos muito em aprimoramento íntimo. O aprimoramento íntimo é nós procurar extirpar de nós a maldade, extirpar de nós os maus pensamentos, os maus sentimentos, para que possamos desencadear em nosso coraçãozinho sentimentos de amor ao nosso próximo, sentimentos bons que estaríamos até auxiliando para o ambiente que está perto de nós. Quando nós encontramos com uma pessoa de bons sentimentos, às vezes a gente até comenta, né? Nossa, mas encontrei com a fulana de tal. Como ela transmite uma paz, uma maravilha no coração da gente. É porque ela tem bons sentimentos. Agora, quando encontramos com uma pessoa azeda, uma pessoa que só pensa no mal, não lembra nem de fazer uma prece, uma oração, aquela pessoa transmite coisas ruins para as pessoas que ela encontra. Daí, às vezes, nós encontrei com uma pessoa assim, e depois que eu encontrei com aquela pessoa, comecei a ter uma dor de cabeça forte que antes eu não estava tendo. Então, é possível que aquela pessoa, com os seus fluidos negativos, tenha transferido para nós aquele sentimento ruim. Então, diante do mestre, comovido, ele escutou. Conheces o filho do homem? Interrogou-lhe o benfeitor divino, Jesus. Não, Senhor, respondeu ele. Pois sou eu. Crês que eu seja o emissário do Pai Todo-Poderoso? Sem titubear, ele que recebera a grandiosa dádiva redarguiu. Sim, eu creio. Eu era cego e agora vejo. Eu creio, Senhor. A palavra do mestre teceu comentários sobre a cegueira
dos que enxergavam, atingindo comentários sobre a cegueira dos que enxergavam, atingindo aos que acompanhavam a cena e recalcitraram, dizendo-se ofendidos. Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, redarguiu o mestre. Mas como vedes, vossos pecados são mais graves. Os cegos espirituais têm os olhos como candeias acesas, mas sua luz não os liberta das sombras densas da ignorância. Bem-aventurados, no entanto, os cegos do corpo, cujo espírito discerne a verdade. O mensageiro do Pai abria os olhos do mundo naquele momento e implantava as bases da Era Nova, que até hoje ainda não foram identificadas por muitos dos seus seguidores, que permanecem cegos para com a verdade e não se deram conta que ele é. Essa mensagem sobre o cego de nascença, ela vem nos despertar para a nossa cegueira espiritual, muitas vezes. Digamos, aquela pessoa que não aceita os ensinamentos de Jesus é uma pessoa cega espiritualmente falando, porque ela pode enxergar e enxergar muito bem, nem precisar de óculos, como eu preciso, né? Ela pode nem precisar de lente de contato, nem precisar de óculos e enxergar bem, ter uma visão material muito bem. Mas se ela não tem a visão espiritual que Jesus nos ensinou para que possamos olhar com carinho o nosso irmão, olhar com amor o nosso irmão. Nós, na doutrina espírita, Kardec fez uma trilogia que devemos seguir: o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Nossa, dessas três, eu considero assim a mais difícil a tolerância. Porque trabalhar, a maioria de nós trabalha mesmo, né? Então, é uma necessidade da vida nós trabalharmos para ter o pão de cada dia. Então, é difícil muitas vezes, mas não tão difícil. Solidariedade. Então, ser solidário para com o nosso próximo. Auxiliar o nosso próximo na medida das nossas possibilidades. Então, essa solidariedade também, embora não seja tão difícil, mas nós precisamos nos organizar, precisamos nos esforçar para trabalhar com solidariedade ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Agora, tolerância, não sei se foi de propósito que ele pôs por último, né? Trabalho, solidariedade e tolerância. O que é a tolerância? A tolerância é o que nós precisamos todos os dias. Não é só o nosso próximo que precisa de tolerância, nós também precisamos. Tolerância é aceitar que o nosso semelhante ele tem erros, porque todos nós estamos na Terra, que é um mundo de expiação e de provas, e nós estamos aqui para aprender. É uma grande escola a Terra para nós aprender. Então, é lógico que a tolerância, ela é difícil de nós colocarmos em prática, mas não impossível. Mas ela é difícil porque nós, às vezes, esquecemos que nós precisamos da tolerância do nosso próximo. A tolerância é aceitar o nosso próximo tal qual ele é, com os seus defeitos e as suas qualidades. Então, na medida do possível, nós podemos orientar o nosso próximo
principalmente com os nossos exemplos, para que possamos sempre transmitir amor do nosso coração, ter amor no nosso coração para ter essa tolerância, porque à medida que nós temos por tolerância é porque nós já conseguimos começar a amar o nosso próximo conforme Jesus nos ensinou. Então, essa mensagem, agradecemos muito ao Espírito Amélia Rodrigues, que veio nos despertar para a necessidade de sermos cegos, não sermos cegos espirituais, mas aprendermos com Jesus a deixar a cegueira espiritual de lado e procurarmos, através do estudo, através do trabalho e da tolerância, solidariedade e tolerância, colocar em nós o amor ao próximo através da nossa conduta melhor que nós pudermos fazer para o nosso próximo, sempre nos colocando no lugar do nosso próximo. É muito necessário, quando nós tivermos dúvidas em alguma atitude, é só nos perguntarmos: mas e se eu estivesse nessa situação, que fossem fazer isso para mim, será que eu ia gostar? Então, é necessário essa empatia, nós nos colocarmos no lugar do nosso semelhante, então não seríamos mais cegos espirituais. Então, queremos agradecer de todo o coração quem assistiu, quem está assistindo essa explanação e do projeto Luz de Nossas Almas, e também a quem vier assistir depois, porque fica disponível na página do Facebook da Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor e também no canal do YouTube também da Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor. Queremos então agradecer a todos e vamos agradecer a Deus mais uma vez. Peço para que coloquemos os nossos olhos fechados para poder fazer uma oração de agradecimento para nosso Mestre Jesus, que, se nós quisermos, nos evita que sejamos cegos espirituais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muita paz a todos, queridos irmãos, que possamos, em uma outra oportunidade, estarmos presentes aqui também, mais vezes. Obrigada.